Psicologia é ciência e profissão. Psicologia no Brasil é uma promissora possibilidade para contribuirmos com a emancipação humana. Psicologia no interior é um convite para uma prática mais sensível e contextualizada. Às vezes, melhor do que você estudar uma técnica, é você inventar uma técnica. E dessa técnica vem a tua personalidade. Essa coisa, por exemplo, de ficar na frente do computador, ela é boa, ela funciona com um limite. Eu uso necessário, somente o necessário. O extraordinário é demais. Eu digo necessário, somente o necessário. Por isso é que essa vida eu vivo em paz. Assim é que eu vivo, e melhor não há. Eu só quero ter o que a vida me dá. Tem psicologia para acolher e fazer refletir. Está começando agora o seu Momento Psi. Olá, pessoas! Muito boa tarde, ouvintes, surdos belemitas das cidades vizinhas. Aqui quem fala é Nayara Kelly Gomes da Silva, psicóloga, CRP 02/29714, diretamente da Rádio Canabrava FM, em Belém do São Francisco, Pernambuco. Hoje é mais um sábado, dia 21 de dezembro de 2024, e estamos dando início ao nosso último episódio do quadro Momento Psi, onde falamos tanto de psicologia nas vivências belemitas e, claro, onde você é minha convidada e convidado especial. E neste último episódio, a gente vai conversar um pouco sobre turismo, tecnologia e desenvolvimento sustentável, um assunto interessante e relevante na realidade de Belém de São Francisco. Dando continuidade até ao que a gente conversou no último episódio acerca do lazer, tem o turismo como um tipo de atividade que propicia bem-estar. Para entender um pouco melhor sobre o turismo, é importante destacar e distinguir o trabalho do lazer, já que a gente falou tanto sobre lazer e já que muitas vezes o que é lazer para um é trabalho para outros. Então, o trabalho é uma atividade que tem um papel de subsistência da espécie humana. Realiza atividades trabalhistas para nos manter a nossa sobrevivência, manter a nossa vivência, manter a nossa saúde, as nossas condições de vida. E à medida que nós trabalhamos, nós também crescemos e nos desenvolvemos, né? Como comentou no segundo episódio. Mas a gente sabe também que para muitas pessoas, ao longo de muitos tempos, de muitas sociedades, o trabalho também desempenha um lugar de fardo. E nesse ponto, ele se diferencia completamente do lazer. Não que o trabalho devesse ter essa carga, mas porque o lazer nos traz justamente aquilo que é oposto ao fardo, o desfrute e a apreciação dos resultados do nosso trabalho, seja nosso ou seja de outras pessoas. E o turismo tem muito bem isso delimitado. Existem pessoas que estão ali trabalhando para desenvolver essa atividade, como existem pessoas que estão ali para apreciar, para tomar conhecimento e para se divertir. E a psicologia ambiental e social, mais uma vez, nos auxilia a compreender o turismo quando ela estuda o contexto social, ambiental e psicológico em torno dessa atividade, quando estuda os processos psicossociais, o estilo de vida das pessoas que vivem ali, que mantêm a atividade turística e o impacto dessa atividade na comunidade onde ela ocorre. Isso é muito importante para delimitar o tipo de turismo que vai ser desenvolvido, porque a gente sabe que existem diversas formas de você ter atividades
de viagens, de lazer, de descanso, com elementos e histórias naturais, culturais, históricas, religiosas, econômicas, políticas, paisagísticas, arquitetônicas, educacional, folclórica. Então, além do turismo ter um papel muito importante na identidade e no reconhecimento da comunidade sobre sua própria história, também traz formas de trabalhos, também desenvolve, também movimenta a economia de um lugar, mantendo essa cultura e, ao mesmo tempo, transformando-a. Porque quando a gente conta uma história sobre um determinado povo, um determinado lugar, um determinado evento, como o turismo geralmente faz, a gente dá novos sentidos ou os nossos próprios sentidos para aquilo que a gente já viveu ou que a gente vive diariamente. E sem muito esforço, consegue perceber que Belém é também uma cidade com grande potencial turístico, tanto em recursos naturais, por estar às margens do Rio São Francisco e ser a cidade com maior quantidade de ilhas fluviais do Brasil, 88 no total, além de ser também uma cidade com uma forte identidade cultural e ter uma história característica, além do bom e velho estilo de vida interiorano, que a gente já falou bastante sobre. E, inclusive, esses recursos, tanto humanos, culturais, sociais, quanto naturais, paisagísticos, têm sido atividades turísticas desenvolvidas. Então, a gente tem por essas atividades uma forma, uma maneira não só de movimentar a economia, mas também de conectar Belém, a nossa cidade, a nossa cultura, a outras regiões, a outras pessoas em outros estados, de outros lugares do Brasil. Por isso é importante falar também do impacto que isso tem na própria comunidade. É importante que a comunidade, quem vive em Belém, veja o potencial dessas atividades e também possa participar, não só trabalhando e contribuindo, como também conhecendo e usufruindo desse tipo de lazer. É importante pensar nisso, por exemplo, quando fala no uso de tecnologias no turismo ou de tecnologias no desenvolvimento sustentável. A tecnologia é uma ferramenta e uma criação que pode ser pensada e desenvolvida em todas as áreas: agrícola, médica, educacional, digital, como a gente mais conhece. Mas ela pode seguir dois modelos: o convencional, que visa a produção em grandes escalas, o mercado de alta renda e a atividade empresarial em si, ou o social, adaptado e pensado em se enquadrar historicamente, pensado com os atores e produtores sociais e preservando a relação com o ambiente e os recursos utilizados. Apesar de serem tipos de tecnologias aparentemente opostas, porque ela vem de momentos diferentes da história, essas duas formas de melhorar e otimizar as atividades, seja de trabalho ou de lazer, do próprio turismo, por exemplo, podem ser também pensadas em conjunto. É completamente possível que empresas tenham uma visão tecnológica convencional e também social. Assim como é completamente possível atividades comunitárias que utilizam de tecnologias sociais conversem e conciliem as suas práticas com a tecnologia convencional. A realidade urbana e rural, ela não está tão separada como a gente imagina, como a gente fala comumente no dia a dia. As pessoas que vivem na zona rural são as mesmas que vão para a zona urbana. E a tecnologia desenvolvida nas grandes cidades já chega ao interior. Então, na realidade, essa divisão, ela não existe. E a gente precisa aprender a conciliar
as tecnologias, as atividades, nossa forma de ver e de fazer as coisas para conseguir aproveitar o que já foi construído e melhorar as novas atividades. No turismo, por exemplo, a tecnologia é completamente útil, seja para facilitar a atividade cotidiana, o trabalho, a segurança, o planejamento, a execução, a logística, seja para facilitar a comunicação, seja para divulgar melhor as atividades turísticas, e enfim. A gente vê aqui em Belém, por exemplo, a história e o patrimônio cultural do município vivo, tanto o patrimônio cultural quanto o patrimônio natural. São esses recursos, a água, o solo, o alimento produzido, a história, as atividades cotidianas, a arte, a educação que mantém a nossa sobrevivência. Sobrevivência física, sobrevivência psicológica, sobrevivência social, pois estar vivo é estar em contato com tudo isso. E o tipo de contato que a gente tem com todas essas coisas é também o que diz por quanto tempo elas vão se manter, por quanto tempo elas vão existir. Quanto mais o nosso contato é direto, quanto mais as consequências de ter ou não essas coisas, de ter ou não esses recursos é primária, mais a gente entende a necessidade e a importância dessas coisas na nossa vida. Quanto menos esse contato existe, mais indireto, mais secundário, mais distante a gente está de reconhecer a importância dessas coisas na nossa vida. Para ilustrar um pouco dessa relação, gostaria de comentar sobre um professor de engenharia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Júlio Rezende, onde ele acompanhou um projeto sustentável de uma propriedade turística rural neste estado. Construiu um chalé com garrafas PET e materiais provenientes de demolição. Após passar por todo o projeto construtivo, todos os aspectos arquitetônicos, paisagísticos, ao pensar na sustentabilidade ambiental, na sustentabilidade social, na sustentabilidade econômica, eles conseguiram construir um espaço turístico para viajantes ficarem e repousarem que se identificassem com a atividade turística do lugar, com a história, com a comunidade, reutilizando recursos e matéria-prima com menos da metade do custo nacional destinado a construções como essa. A gente vê então que projetos como estes são muito importantes porque visam utilizar apenas o necessário para a nossa manutenção e mantêm preservados os recursos para as próximas gerações. São alternativas e modos de fazer as coisas, de utilizar as coisas que são necessárias no nosso dia a dia, em casa, como também no trabalho, dentro das empresas e em atividades turísticas, como a gente acabou de ver. Por isso é importante projetos, planejamentos, políticas sustentáveis que visem melhorar a nossa relação com o ambiente, especialmente para nós que somos uma espécie habitante no planeta Terra. A nossa constante atividade enquanto espécie é sempre nos adaptar e sobreviver. As mudanças climáticas, por exemplo, que ocorrem de tempos em tempos no planeta, e o aumento das temperaturas que tem acontecido nas últimas décadas, nos últimos anos, interferem diretamente na nossa história, no nosso estilo de vida e na nossa saúde. O efeito estufa, por exemplo, que tem aumentado as temperaturas no mundo todo e que a gente tem sentido diariamente com o aumento do calor, é um processo ambiental que é causado por diversos fatores. São fatores ambientais, do próprio movimento da Terra, como é o movimento dos continentes,
dos mares, do sol sobre a terra, e alguma parte dele também é influenciada pelas atividades humanas. O biomédico Lucas Andrés explica que a atividade humana que mais impacta no aumento das temperaturas é a emissão de combustíveis fósseis, ou seja, de carros, de aviões, de indústrias. Mas isso acontece no mundo. O Brasil não é um país que emite tantos gases tóxicos quanto outros países. Aqui a gente polui pouco, mas ainda polui com o desmatamento e a agropecuária, que correspondem a 74% das emissões de gases tóxicos. O efeito dessa poluição por carbono na nossa saúde, por exemplo, são sintomas de sonolência e dor de cabeça, e é algo muito comum já em cidades industriais. É possível mesmo que lugares como as fazendas, como os riachos, os rios, cidades pequenas, tenham o ar poluído tanto quanto essas cidades industriais. Mesmo nós aqui, nas nossas pequenas cidades, já conseguimos sentir o impacto dos últimos meses que o calor tem feito. E apesar da gente não viver em centros industriais, a gente também sofre com esses efeitos. E mais uma vez, o que acontece lá no sul, o que acontece lá no norte também nos impacta. Assim como o que acontece ao redor do mundo impacta nós também. Então, se somos nós, uma cidade, uma comunidade cheia de riquezas naturais e culturais, parece fazer total sentido que preservar esses recursos e utilizar de uma forma benéfica a nossa sobrevivência é nos manter de forma favoráveis às mudanças que irão surgir, que virão com o passar do tempo, com o passar dos anos. Se o mundo continuar aquecendo como vai e nós não estivermos preparados, iremos sofrer ainda mais com os efeitos e os sintomas, inclusive na nossa saúde mental. Imagine uma pessoa que tem ansiedade ou algum outro transtorno, ou que está passando por dificuldades e uma rotina acelerada no trabalho, tendo que viver e lidar com esses sintomas todos os dias. É muito mais difícil de tratar. Sem contar na angústia que dá em saber de tudo isso. É o que já chamamos de ansiedade climática. Além dessa angústia que fica em muitos de nós, quando vemos aí notícias de catástrofes em jornais, redes sociais, há ainda o sofrimento dos próprios sobreviventes desses desastres. Trauma psicológico, desidentificação, adoecimento físico que ocorrem, com vítimas de queimadas, extrações ilegais, deslizamentos de terra, vazamento de óleo em mares, construção e rompimento de barragens, enchentes urbanas, terremotos e furacões. O planeta, assim como nós, está em constante atividade e nossa necessidade, como habitantes nele, é sobreviver e nos adaptar, evitando cair no erro de prejudicar mais ainda as nossas condições de vida. Esses eventos, eles mostram essa necessidade de adaptação para sobrevivência, que nós humanos temos tão bem, Porque mudamos. Somos capazes de mudar a nós mesmos em biologia, mental e social, como também de mudar o ambiente ao nosso redor. Se adaptar não é se conformar, mas é mudar na medida do necessário. Se nós mudamos também aos extremos, sejam as coisas à nossa volta desordenadamente, exageradamente, ou seja, a nós mesmos desordenadamente, exageradamente, diminuímos, em ambos os casos, nossas chances de vivência e sobrevivência. Esta ansiedade que tão presente vivemos e vemos hoje não se deve exclusivamente a fatores ambientais, não quer dizer isso, mas a muitos outros fatores, muitos dos quais
já chegamos a comentar ao longo dos episódios. Relembrando, sofrimento intrafamiliar dentro de casa, insegurança econômica, condições ruins de trabalho e desemprego, reclusão escolar, desmotivação e exigências irreais de aprendizado, o incentivo ao status e à competitividade dentro das empresas e das mídias, a violência urbana e a falta de acesso ao lazer, dentre tantos outros que se alimentam, levando um ao outro continuamente. Um grupo de pesquisadores, Débora Moura e outros, 2021, realizaram um estudo de revisão de literatura analisando justamente a relação entre mídias sociais, ansiedade e fome. Essa sigla do inglês significa insatisfação com a própria vida e o desejo de viver o que outras pessoas estão vivendo. Gostaria de viver também. E aí o grupo encontrou 9 pesquisas experimentais realizadas com pessoas na adolescência, na adultez e na velhice, de vários países do mundo, entre os anos de 2016 a 2018. Além de observar um uso maior de mídias sociais por adolescentes e jovens adultos, eles verificaram também 2 relações diretas. Descobriram que o fome e a saúde mental estão relacionados a sentimentos de solidão, ansiedade, depressão, déficit de atenção e hiperatividade com o uso negativo das redes sociais, devido a essa sensação negativa da própria vida. Também mostrou que alguns traços de personalidade, contextos familiar, parental, uso de álcool, levam ao uso problemático da internet. E ao analisar a relação entre fome e personalidade, eles verificaram que a presença de traços neuróticos, mais ansiosos, mais dependentes e frustrados, estão relacionados com a dependência da internet e de tecnologias. As personalidades com traços mais extrovertidos, abertos, comunicativos, expressivos, contribuem também para uma dependência de querer mais. As autoras também destacam que os estudos são de países ocidentais, são onde as tecnologias se acessibilizaram mais, se espalharam mais, e onde nós sabemos que o estilo de vida é individualista. Apesar desse sentimento ser algo que sempre existiu, ele aumentou com o acesso das mídias, do uso fácil do celular, gerando essa necessidade contínua de estar sempre ali conectado, ali com o celular na mão, sempre olhando, buscando ou fingindo que está mexendo, para evitar esse contato com as pessoas ou evitar o contato com situações desconfortáveis. Outra coisa também identificada foi que esse é um assunto até mais explorado pelas próprias mídias, pelos jornais e revistas, do que pelos meios de comunicação e de produção científica, pelos profissionais da saúde. Podemos observar aqui também que o isolamento, que muitos jovens e crianças crescem longe das pessoas, longe dos lugares e do meio ambiente, da natureza, contribuem para que elas não desenvolvam a maturidade cerebral que não têm. Distancia ainda mais, tira a oportunidade de trabalhar a paciência, a fala, a gesticulação, de aderir às regras sociais e, ao mesmo tempo, em que colocam essas crianças em situações de excesso de informações, que enchem sua cabeça, enchem o seu corpo de conteúdo que muitas vezes lhe fazem mal ou que não têm nenhuma função e não vão contribuir de forma alguma. Daí a importância da gente pensar sobre o que consumimos nas redes sociais, para que a gente não proíba de vez, já que o futuro
se tornará ainda mais digital e para que a gente também não se perca sobrecarregando a nossa saúde. Então, os problemas decorrentes do excesso de tecnologia nos mostra a urgência de melhorarmos a nossa comunicação, de buscarmos ter uma fala, ter uma escuta, uma compreensão, uma atenção mais assertiva, a viver bem tanto em ambientes naturais, materiais, quanto em ambientes virtuais, psicológicos. E claro que nestes contextos, a psicologia também tem seu papel em órgãos públicos e governamentais, de preservação do meio ambiente, de povos e culturas que já fazem tão bem isso, além de atuar como voluntariado ou psicólogo comunitário em eventos e situações de catástrofe, no amparo das vítimas, na reconstrução das atividades, como também é possível trabalhar essas questões e essas reflexões dentro das escolas, das comunidades, dos espaços clínicos, pensando no contato das pessoas com a natureza, com a cultura em que elas estão. O uso responsável e saudável das tecnologias no dia a dia, além do compromisso individual e coletivo que cada um de nós temos conosco e uns com os outros. Tudo isso para que o choque dos problemas sociais, econômicos e ambientais não nos paralisem, nem passem despercebidos, pois tentar esquecer o que nos ameaça é lutar contra nós mesmos. Mas é para trabalhar nossa psicologia nesse sentido, de que é necessário que cada um de nós aceite a responsabilidade de conviver com os problemas sociais sem tanto sofrer ou morrer por isso. Pois, ao longo do nosso Momento Psi, falamos sobre diversas coisas, de forma muito breve, é claro, mas o suficiente para a gente compreender o que é a psicologia e como ela pode contribuir no nosso dia a dia. Claro que o objetivo não foi trazer e falar dos problemas para nos assombrar mais, mas sim para reconhecer aquilo que nos incomoda e que nos impede de alguma forma de continuar a nossa vida. Ter esse espaço onde a gente possa lidar com isso. Refletir sobre as coisas que nos afetam. Saber que na cidade pequena existem muitas dificuldades, como existem nas cidades grandes. E que também existem em todos os lugares potenciais que podem nos ajudar a mudar esses problemas. Não sozinhos, é claro, porque nós já vimos que assim ninguém vive nem sobrevive, mas juntos. Desenvolver habilidades sociais, intelectuais, ter saúde, viver bem no nosso lugar, é pensar de forma comunitária, é viver de forma comunitária. Muitos de nós belemitas queixamos o quanto Belém do São Francisco deixa de oferecer. E é de nosso direito fazer isso. Continuemos. Contudo, por que não só esperar o que a cidade tem a oferecer, mas também mostrar o que temos a oferecer à cidade? Se afinal somos nós quem fazemos ela. A vida é feita de trocas. É preciso dar na medida em que é preciso receber. Nas relações, nos estudos, no trabalho, onde for, é preciso buscar aquilo que necessitamos para ter e preservar o que já foi conquistado. Afinal, a vida está no movimento e, por consequência, a nossa saúde também. Para isso, trouxe um pouco dos conhecimentos da psicologia aqui. Espero que do que foi apresentado neste espaço tenha feito algum sentido, contribuído de alguma forma, em algum momento, para vocês que acompanharam aí do outro lado.
e participou, direto ou indiretamente, neste quadro onde falamos tanto de psicologia nas vivências belemitas. Então, por fim, quero agradecer a atenção e a escuta de cada um de vocês ao longo desses 2 meses e 4 episódios. Lembrar, pela última vez, que as traduções de todos os episódios estão nas redes sociais, Instagram e YouTube, para quem quiser ver, rever e aproveitar as reflexões neste fim de ano. Deixe um pouco mais dessa psicologia em versos de poesia cordelista, para desejar a todos um Natal e um Réveillon de paz, coragem, saúde e muita alegria. Ah, e lembre sempre de tirar seu momento psi, viu? Até a próxima! Vivências de interior carregam satisfação. Saber que o pouco é muito quando se tem comunhão, grande, lento e distante não fazem contradição. É aprender a ter paciência, pisar no chão confiante, que a terra põe na mesa o que vem do comerciante, quem negocia sua profissão e sempre segue adiante. Conhecendo seu passado, histórias de dor e alegria, no álbum velho de casa ver sua bibliografia e descobrir na escola como faz cidadania. Enxergar na vizinhança cultura partilhada, diferença e semelhança dita, sentida, pensada, nas cordas do violão, no aboio recitadas. Dos prazeres da vida é tomar conhecimento que maior tecnologia na areia e no cimento é numa rede se estirar com o seu contentamento. Aprender a se adaptar, preservar o herdado, unir o velho e o novo, construir seu legado. Desenvolver é saber o valor do aprendizado. Das dores que sinto no peito, da lembrança que me fez sorrir, do sonho que não sonhei, a vida que se desfez, todo sonho prossegue. Nada flora nessa terra prometida, nada flora nessa terra prometida, nada flora nessa terra prometida, nada flora nessa terra. Nada flora nessa terra prometida, nada flora nessa terra prometida, nada flora nessa terra prometida, nada flora nessa terra.